Toda vez que alguém for escolher entre ir para a direita ou para a esquerda, Satanás se aproxima. Só que eu gostaria de dizer a vocês que Satanás não vem como ele é. Com mais de 7.000 anos de pecado, Satanás é um ser horrível. Para vocês terem uma ideia, ontem, ele tentou assustar moças, recepcionistas na saída. Quando o pastor orava aqui, o portão tremeu. E algumas saíram assustadas, só de sentir o barulho. Se você visse Satanás, eu estou certamente nessa noite falando para homens corajosos, homens valentes. Se você visse Satanás às 10h30 aqui na avenida principal, e de repente ele se encontra com você, e ele olha para você com aquele olhar de dragão, de assassino, com mais de 7.000 anos de decadência, e ele olha para você e diz: oi! Eu te garanto, meu amigo, você pode ser o maior valentão, mas você diz tchau. Você liga para o seu pastor, você pega o primeiro orelhão ou empresta o celular e diz: oh, pastor, eu estou vendo ele, por favor ore por mim, porque ele é horrível. Se ele aparecesse para uma linda jovem que está sentada hoje aqui, eu te garanto que ele te assustaria e você fugiria dele. Para um garoto simpático, Satanás sabe que ele é horrível, e nesse momento ele treme quando o seu caráter é revelado diante das pessoas, e ele não pode fazer nada. Mas sabe, Satanás é astuto. Ele não pode, ele sabe que se aparecer como ele assusta as pessoas. Então ele decidiu criar 1000 máscaras. Ele é o maior ilusionista, ele é o maior mascarado que existe, porque ele não vem como é, mas ele se esconde atrás de máscaras. Ele não vem como é para uma jovem, mas ele aparece atrás de um lindo rosto de um garoto, mas é um mau garoto, que vai levá-la à infelicidade conjugal. E eu me lembro, conversando com uma menina, eu disse: você está certa de que ele será um bom marido? E sabe o que ela me disse? Pastor, como ele poderia ser mau? Ele mais parece com um carneirinho, ele parece domesticado, ele parece manso, ele parece... Uau, ela disse. Sabe, esta mesma senhora, depois de casada, me disse como aquele cordeiro se transformou num dragão. Hoje ele me bate, hoje ele me machuca. Satanás não aparece como é, jovem, mas ele aparece às 10h30 na praia do Guarujá com um lindo fio dental. E o jovem vai dizer: pode ser perigoso aquilo? Cuidado. Satanás não aparece como é, mas ele aparece por detrás de uma proposta financeira. E eu quero dizer a vocês que o que eu estou reportando aqui são fatos reais, não é ilusão. E isso é o que acontece na vida. E um homem me disse: pastor, eles me fizeram a proposta, 1 ano desempregado, 1 ano sem salário. Então eles disseram R$2.000 por mês. Só 2 horas da sexta-noite, 1 sexta por mês. E você sabe que sexta-noite é sábado. Pastor, a dispensa está diminuindo. Eu estou vendo meus filhos quase a perecer. Satanás não aparece como é, mas ele vem por detrás de 1000 formas. A Bíblia diz que ele até como anjo de luz poderá se tornar. Se existe algo sagrado para o ser humano, é um anjo. Mal sabe você que poderá estar aparecendo a você um anjo que não é um de luz. Ele apareceu a Jesus. Sabe como é que Satanás apareceu a Ló? Você não vai acreditar. Você talvez teria que ler novamente. Satanás usou a natureza de Deus para tentar Ló. É incrível. Mas ele pegou a natureza criada por Deus e ele então tentou Ló. E Ló começou a olhar. Levantando Ló os olhos, olhou para o lugar errado. Ele viu um lugar muito lindo, e a Bíblia diz, era como que o jardim do Senhor, era um lugar maravilhoso, era um lugar de brilho, de beleza, de clima agradável. Eu disse a vocês ontem sobre uma Atlântida perdida, um mundo parece que quase que perfeito. Ló estava olhando um lugar quase que sem igual. Moisés, ao escrever isso, ele deixou um quadro interessante. Ele disse assim: Ló olhava uma terra tão linda quanto as terras do Egito, quando eu fui preparado para ser o futuro faraó, como que indo para Zoar.
Ló estava vendo um lugar muito belo. Então Satanás começou a observar Ló. E começou a ver que ele estava caindo na tentação. Porque este inimigo, ele é astuto. Esse inimigo, ele tem táticas. Para você ter uma ideia, nessa noite, ele tentou você não vir aqui. Ele criou 1000 empecilhos, mas você veio. Mas muitas pessoas não vieram. E ele pode ter usado até a chuva para tirar pessoas que precisavam ouvir essa mensagem essa noite. E elas não vieram. Satanás, ele então começou a ver Ló. E ele viu que Ló gostou do que via. Então ele começou a argumentar com Ló. Por que você não desce, Ló? Lá você vai ter, não é, propriedades. Viver em Canaã, Ló, é um perigo. Porque Canaã é o lugar de terra, é o lugar de pessoas desequilibradas. Canaã é o lugar de pessoas que, se elas gostam da sua esposa, elas te matam e tomam tua esposa. Foi o que aconteceu com Abraão. Você vê Abraão tendo medo. E ele dizendo, olha, é minha irmã. Satanás olhou a Ló e disse, por que você não desce? Lá tem cartório. Você pode registrar a propriedade, ninguém vai tomar. Viver em Canaã é um perigo. Porque se eles gostam, se os cananeus gostam da tua propriedade, eles vão te matam e tomam tua propriedade. Quando ele viu que Ló estava por cair, sabe o que ele disse? Aí ele joga o argumento fatal. Ló, se tem pecadores lá no vale, lá em Sodoma e Gomorra, também tem aqui em Canaã. Qual a diferença dos pecadores de Canaã e os de Sodoma? E agora eu te pergunto, saia dessa. Enquanto você está pensando, eu gostaria de te dizer, quando Deus diz fique num lugar, acredite, pode ser perigoso, mas o Senhor irá te proteger. Quando o Senhor te diz, você deve andar por esse caminho, ande por esse caminho, pode ter salteadores, mas Ele irá te proteger. Eu me lembro quando, alguns anos atrás, fazendo uma semana de oração no Rio de Janeiro, um dos pastores me levou a fazer uma visita. E durante aquela semana eu tive várias visitas. Então, num dia especial, ele disse, pastor, agora eu reservei esse dia para te levar num bairro. Não se assuste, mas o nome do bairro é Inferno. E você já imaginou como é que é o tipo do bairro? Vocês que conhecem o Rio de Janeiro sabem que muitos dos morros não têm ruas. São guetos, são pequenas ruelas de acesso. E então nós paramos o carro no pé do morro e começamos a subir. E pessoas às vezes assim mal encaradas nos olhavam de cima e embaixo. E ele foi dizendo, fica tranquilo, pastor, porque aqui já morreram crianças com bala perdida. Eu falei, mas como é que eu posso ficar tranquilo assim? Ele disse, olha, aqui já morreram, não é, pais de família voltando do trabalho. E ele me olhava e dizia, fica tranquilo, pastor. E eu disse, como é que eu posso ficar tranquilo com essas histórias? Ele disse, ó, já morreram policiais lutando com os traficantes, já morreram traficantes lutando com os policiais. E ele disse, mas eu quero te dizer, pastor Eli, que nunca morreu um pastor adventista nesse morro ou em qualquer morro do Rio de Janeiro pregando o evangelho. E sabe o que ele me disse? Porque o Senhor disse, ide por todo mundo e pregai. Ele não disse para ir pregar para a alta classe de Copacabana somente. Ele não disse para ir e pregar somente para pessoas cultas dos centros universitários. Ele disse, ide por todo mundo. E se você tiver que subir nas favelas, pode subir, porque eu garanto. Você está entendendo? Qual a diferença dos pecadores do vale e dos pecadores de Canaã? Mas eu quero te dar mais um argumento. Os pecadores do vale só tinham 20 anos. Seria o tempo limite e o Senhor iria destruí-los. Os pecadores de Canaã ainda não tinham muito tempo. O Senhor ainda estava trabalhando, porque lá em Canaã existia uma mulher como Raabe. Existiam pessoas que iriam mudar de vida, como Ruth. Existiam pessoas que estavam num processo de transformação. Existia diferença entre os pecadores. Só que Ló não conseguiu entender.